Desde o do princípio, né, eu acho que quem tem a responsabilidade sobre o seu carimbo e sobre o paciente é o médico, né? Na hora que o paciente está passando mal ou que você tem que consolar uma família porque perdeu alguém, não é a sociedade tal que vai responder por isso, é o médico, né? Então, o médico tem que assumir sim o protagonismo em relação ao tratamento do seu paciente. Nós, médicos do tratamento precoce, sabemos exatamente o bem que estamos fazendo aos nossos pacientes. Pode existir críticas, mas muito mais do que críticas, nós recebemos agradecimentos. Então, nós temos certeza de que estamos fazendo a coisa certa, e isso não é baseado em achismo, em empirismo. Nós temos diversos trabalhos, tá, que mostram o benefício do tratamento precoce em relação à diminuição do número de mortes, em relação à internação hospitalar e também em relação à diminuição de sequelas pós-Covid, né? Que nós sabemos que são coisas que limitam muito a vida da pessoa, né? E também em relação à diminuição de sintomas, tá? Então, quantos pacientes a gente atende que estão passando mal, com dor de cabeça, dor no corpo, você começa a medicação, falta de ar e no dia seguinte a pessoa diz, puxa, melhorei 80%, melhorei 90%. Então, ainda que não houvesse um benefício em relação à mortalidade, nós médicos fomos ensinados que tratar um paciente não é só sobre curar, é também sobre aliviar, né? Então, ainda assim, o tratamento estaria justificado. Mas nós temos diversos estudos que mostram, sim, redução de mortalidade. E a questão a Sociedade Brasileira de Infectologia foi citada pelo Ministério Público para que se explicasse por que defende que o paciente fique em casa até ter falta de ar, se o Ministério da Saúde, né, se os estudos já mostram que há redução de mortalidade. E eles responderam a essa nota do MP, justificando, utilizando estudos que não são de fase precoce, né, que são estudos de pacientes já hospitalizados, ou seja, o MP perguntou uma coisa, eles responderam outra, né? Então, ainda assim, apesar de ter esse comunicado oficial, nós seguimos em frente, ajudando todos que nos procuram, e eu digo aqui, né, nesse momento em que as pessoas estão indo se reunir com seus familiares, que querendo ou não vai ocorrer uma certa aglomeração, e é sobre isso que a gente quer falar, né? Sim, que mais do que nunca nós tenhamos o cuidado, né, em relação a identificar precocemente os sintomas, né, Leda? Eu vi por mim, olha, fiz tantas entrevistas, eu conversei com tantas pessoas e acabou que eu fiquei um dia com dor de cabeça e falei, isso é fome, porque eu não almocei, entendeu? E não era fome nada, já era o Covid, entendeu? A gente acaba... porque são coisas muito bobas, né? Dor de cabeça. Quando eu fiz uma febre, eu falei, opa, febre não. Sim, né? sim. Mas eu podia ter antecipado um dia, talvez, a medicação. Sim. Né? E eu não Então, antecipei por falta de... E, às vezes eu vi a pessoa que passou para o grupo que acabou me contaminando, também estava com dor de cabeça, também estava meio assim disposto e achou que era ressaca. E relevou, sabe? Não, sim. Acreditar no sintoma logo de cara é muito importante, né? Exatamente. Então, mais do que acreditar num teste, nós temos que fazer os nossos diagnósticos baseados no sintoma, né? Porque o teste, mesmo o que a gente mais recomenda, que é o RT-PCR nasal, que é do swab nasal, ele vem falso negativo em 40%. Eu fiz 3. O meu só o terceiro deu positivo. Exatamente. Então, tem toda essa dificuldade. Mas você bem falou, os sintomas iniciais, eles são muito leves, né? E ter sintomas leves não quer dizer que a pessoa não vai evoluir com gravidade. Eu sempre digo, parece que esse vírus foi feito para entrar silenciosamente na gente, para não causar nenhum alarde. E lentamente ele vai tomando conta, né? Então, os sintomas iniciais são muito discretos e muitas vezes o paciente não percebe. Mas eu até gostaria de falar aqui sobre os sintomas que eu acho que são mais frequentes, né?
A febre não é o sintoma mais frequente, tá? Na minha realidade, o que eu vejo é que os pacientes têm muitas vezes um quadro de resfriado, parece um resfriadinho, bem levinho, uma coriza, uma congestão nasal, um desconforto na garganta, que normalmente não é uma dor forte, é uma coceirinha, um pigarrinho. A dor de cabeça é um sintoma bastante comum, realmente, né? E também podem ocorrer outros sintomas, como uma dor de barriga, uma diarreia, um aumento do número de vezes que vai evacuar. Tem pessoas cujo primeiro sintoma é um aumento do número de vezes que vai urinar. Também é um sintoma. Olha, eu não sabia. A moça então, que trabalha... eu tive um dia antes, porque eu tive a diarreia e tive um pigarro, entrevistando um médico. Eu tive o pigarro, falei, engraçado. E as pessoas disseram, porque você fumou muitos anos. Eu falei, mas eu parei tem um ano. Não era para ter um pigarro agora. Por que eu não tive há 11 meses? Exato. Já era o Covid, eu não percebi. Sim. Assim, um calafrio, um aumento da temperatura, que não necessariamente precisa ser febre, 37, 37,5, né? Também pode ocorrer... Dá muito, né? Sim. Por que manchas no corpo. Por que dá calafrio? Porque Na calafrio verdade, é uma coisa que nem gripe a gente tem, resfriado, né? Então, o que ocorre? O porquê que, né, do calafrio, ou, por exemplo, tontura, aumento de frequência cardíaca, aumento de pressão arterial. O vírus, ele atinge o nosso sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é o nosso piloto automático, que controla a temperatura, que controla, muitas vezes, também a questão da pressão arterial, da frequência cardíaca. E aí você pode ter variações de temperatura para mais, para menos, aumento de pressão, aumento de frequência cardíaca. Então, podem ocorrer esses sintomas por causa disso, de desautonomia, que a gente chama, tá? São sintomas bem precoces da Covid, muitas vezes não percebidos. E tem aquele sintoma cardinal, né, característico, que é a perda do olfato. Então, não sentir cheiro, não sentir gosto, e pode ser uma diminuição, não necessariamente ausência completa, tá? E pode também ocorrer um outro sintoma cardinal, que é um sinal, na verdade, que são dedos dos pés inchados e vermelhos, que a gente chama de Covid toes, ou dedões de Covid. Então, assim, eu já tive um paciente que me disse, pois é, Karine, eu achei que eu tinha batido o dedo do pé, né? Então, muitas vezes, ninguém quer ter Covid, a gente faz uma negação, né? A gente diz assim, não, isso aqui é da minha rinite, meu nariz entupiu, mas é rinite, né? Eu tô com dor de cabeça, mas é porque eu tenho enxaqueca, ou porque eu bebi. Então, isso é importante as pessoas entenderem, Leda, principalmente na questão aí do fim de ano, porque se você for passar o fim de ano com pessoas da sua família, né, e a gente recomenda, evitem festas grandes, né, vamos ter alguns cuidados, essa questão dos sintomas é fundamental. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!